Meus irmãos, peço que abram a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós faremos uma leitura a partir do verso 14. Hoje nós não faremos uma exposição do livro dos Juízes, como costumeiramente fazemos. No próximo domingo nós retomamos, mas hoje nós faremos a exposição de Marcos, capítulo 6, do verso 14 até o verso de número 29. Ouça com atenção, com reverência, a santa e poderosa palavra de Deus, que nos diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: É Elias. Ainda outros: É profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: Se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: Que pedirei? Esta respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite, por meio da exposição da sua santa palavra. Pai, eu te peço por mim e pelos meus irmãos. Te peço que o Senhor fale conosco nesta noite. Que aqui, neste local, o Senhor possa se fazer ouvido. Que o Senhor venha a destapar os nossos ouvidos, removendo a dureza do nosso coração. Que nessa noite o Senhor nos ensine sobre o sofrimento que é causado àqueles que tentam viver de forma fiel ao teu doce evangelho. Que o Senhor possa nos mostrar, ó Deus, a partir desse texto, aquele que foi o mais injustiçado de todos os homens, o mais perseguido, o mais humilhado. Sendo ele santo, enfrentou a morte, o escárnio, para que pudesse salvar o teu povo, que somos nós, a tua igreja. E a tua igreja, nesta noite, te roga, te pede, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, e que o Senhor nos conduza até os pés do nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo, o Santo. É em nome dele que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a história do cristianismo, ela é banhada com sangue. Desde o início da história da igreja, aqueles que servem ao Senhor muitas vezes se deparam com situações de tristeza, de dor. Muitos foram aqueles que perderam a vida única e simplesmente porque declaravam a sua fé em Cristo Jesus. Muitos encontraram a morte através das feras, outros foram crucificados, como é o caso do apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo,
outros foram decapitados, como é o caso do apóstolo Paulo. Outros encontraram a morte de forma cruel, sendo queimados vivos, como é o caso de Policarpo, bispo de Esmirna, no século II. Aos seus 86 anos de vida, ele encontrou a morte da pior forma. E tudo isso unicamente por uma questão. O mundo odeia a Cristo e a sua igreja. É inevitável, irmãos, que em algum momento de nossa vida a perseguição não venha sobre cada um de nós. É inevitável que a igreja, quando ela se posiciona firmemente e defende o santo evangelho, ela não venha a encontrar algum tipo de oposição. E essa oposição, ela vem de forma dura, ela vem muitas vezes de forma cruel. E nós precisamos entender que esse tipo de desafio, ele não deve ser estranho diante dos nossos olhos. Não, pelo contrário. Nós temos que entender que isso faz parte da nossa caminhada. Isso nada mais é do que uma marca da verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Cristo, ela sempre será perseguida. E os verdadeiros crentes, aqueles que buscam viver em santidade e em fidelidade, eles encontrarão a morte. E essa morte, muitas vezes, será de forma cruel. Não apenas o caso de Policarpo, não apenas o caso de Paulo, não apenas o caso de Pedro e de muitos outros, mas também a história do que vimos agora quando lemos este Evangelho de Marcos, a história de João Batista, aquele que durante o período agora de junho é homenageado da pior forma aqui em nossa região. Alguém que certamente seria contra o que está acontecendo e que aconteceu nos últimos dias, porque ele era alguém fiel ao Evangelho. Era alguém que de fato amava ao Senhor e a sua igreja e que sempre se colocou como um pregador que anunciava as verdades do Evangelho. E verdade do Evangelho é entender que nós vamos denunciar pecados. Verdade do Evangelho é não ser sutil diante das muitas aberrações que a nossa sociedade ela é capaz de produzir. Aberrações que nada mais são do que atos pecaminosos. Como igreja do Senhor, nós temos que entender que os desafios de sermos fiéis a Ele implicarão em situações difíceis para a nossa vida. Nós precisamos, meus irmãos, aprender com os desafios de servir com fidelidade ao nosso Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos, então, meditar nesta noite. Os convido a refletirem comigo sobre o seguinte tema: os desafios de servir ao Senhor com fidelidade. Nós veremos, em primeiro lugar, que um dos desafios de servirmos ao Senhor com fidelidade, segundo o verso 14 ao 18, é denunciarmos os pecados da nossa sociedade. Peço que você, então, veja comigo a partir do verso 14 até o 18. Essa primeira parte do nosso sermão, quando nós aprendemos que nesse serviço de fidelidade, nós precisamos denunciar os pecados da sociedade em que vivemos. Nos diz assim o texto: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Aqui nós temos que entender, irmãos, que há muita informação em apenas um único versículo, que é o versículo número 14. Nós somos levados a essa história que ela aparece um tanto quanto perdida. Porque o que nós temos anteriormente, no capítulo 6, é o Senhor Jesus pregando em Nazaré e sendo rejeitado pelos seus. E de repente nos deparamos então com esse texto da morte de João Batista e também sobre a história de um homem chamado Herodes. Nos evangelhos nós somos apresentados a duas pessoas com o nome Herodes. O primeiro chamado Herodes o Grande, pai deste Herodes, que aqui é citado em Marcos capítulo 6, e que aparece lá no início da história do evangelho, quando o Senhor Jesus nasce. Aquele Herodes que manda matar os inocentes, é então o pai deste Herodes que aqui está. Diz o texto que algo chegou aos ouvidos deste homem, que aqui Marcos o menciona como um rei.
Só que ele não era de fato um rei, porque esta época a Galileia ela estava sob o domínio de Roma. O imperador de Roma é quem de fato era o rei. Por que então Herodes é chamado de rei? Era apenas uma forma popular pela qual ele era conhecido, e Marcos, quando escreve então o seu evangelho, para que as pessoas tivessem sempre a noção de quem ele estava falando, a respeito de quem, ele vai citá-lo como um rei. Mas ele, na verdade, era um governador da Galileia. Um homem que, naturalmente, então, tinha poder. Mas que estava sendo assombrado por causa de uma atitude que ele havia tomado. Chega até os ouvidos dele os relatos a respeito de Jesus, de tudo aquilo que Jesus estava realizando, os seus milagres. Também, certamente, as suas pregações. E a fama de Cristo, ela causa sempre um burburinho nessa primeira parte do Evangelho. Quem é ele? De onde ele vem? O que ele quer? Qual é o seu propósito? E, atormentado pelo seu pecado, Herodes tem uma resposta para quem seria este Jesus, que tanto ele está ouvindo falar. E ele vai dizer que é João Batista. E ele faz logo uma afirmação: ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Ele está dizendo isso, outros estão dizendo que era o profeta Elias que havia ressuscitado, e outros estavam dizendo que era um profeta como um dos outros profetas. Estavam se falando sobre Jesus, mas a cabeça, no coração de Herodes, o que havia era o nome João Batista, a atormentá-lo por causa daquilo que ele fez. Verso 16 diz que Herodes, quando ouvia isso, ele ficava dizendo que mandou decapitar a João, mas que ele ressurgiu. Ele cometeu um ato de assassinato contra alguém que era considerado como um profeta de Deus. E a grande questão é, por que razão Herodes fez algo tão cruel contra um homem que era visto como um santo profeta, depois de um período tão grande de silêncio profético entre o povo judeu? A resposta nos é dada no verso 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. E nós somos apresentados a mais dois personagens. O grande Herodes, pai deste Herodes, ele teve 3 filhos: Aristábulo, Herodes e Filipe. Este irmão Filipe, que aqui é declarado, ele se casou com uma mulher chamada Herodias, e ela nada mais era do que sua sobrinha. Era filha de Aristábulo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que aqui havia um pecado de incestuosidade. Um tio que se casa com a sua sobrinha, no caso Filipe e Herodias. Como se não bastasse esta aberração, você tem um outro pecado, que é o de adultério. Porque Herodes vai se apaixonar pela sua sobrinha, que era casada com o próprio irmão, e vai tomá-la para si. Eles vão viver juntos. Diante daquilo que está acontecendo, no alto escalão da sociedade da Galileia, nós temos um profeta que não se cala diante do pecado, que não se cala diante de uma situação vexatória como essa. E esse profeta, que é João, ele não tem outra alternativa que não seja denunciar o pecado de Herodes, ainda que ele seja chamado de rei, ainda que ele seja um governador, ainda que ele tenha autoridade. João Batista entendia que, como um profeta de Deus, ele não tinha uma outra opção que não fosse denunciar os graves pecados que estavam sendo cometidos. E é o que ele diz no verso 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. João, diante daquilo que está acontecendo, ele tem uma atitude semelhante ao dos profetas do Antigo Testamento. Nós vimos no texto, inclusive, que Elias foi citado. Nós vimos que Elias é lembrado. E quem foi o profeta Elias, se também não alguém que denunciava os reis? Denunciou Acabe, denunciou Jezabel, a sua esposa, porque entendia que eles estavam levando Israel por um caminho de idolatria.
E por causa disso, então, Elias foi perseguido. Por causa disso, então, também João é perseguido. E todas as vezes, irmãos, que alguém se levanta dentro da igreja para denunciar pecados, é bem provável que a perseguição chegue também contra ele. E é preciso, então, que a igreja perceba que o nosso papel profético é de denunciarmos o pecado que está acontecendo em nosso meio. E essa não é uma tarefa fácil, essa não é uma tarefa simples, mas é necessário que o mundo, de uma vez por todas, venha a ouvir que eles estão vivendo em inimizade contra Deus. As pessoas precisam saber que a forma como elas estão vivendo é uma forma de desobediência ao Senhor e que o resultado disso será uma punição severa da parte de Deus. O Evangelho, de fato, quando ele é pregado, meus irmãos, ele produz incômodo. Ele produz chateação. Ele produz algo que os homens, quando não se convertem, incomoda bastante. O senso de que alguém está apontando as minhas falhas, os meus erros, e isso eu não posso aceitar. E isso eu não posso admitir. O mundo vai tentar, inclusive, nos calar. O mundo vai tentar, de alguma forma, restringir a nossa pregação a essas paredes. O mundo vai dizer que a igreja ela não tem o direito de falar sobre pecados. Mas nós não apenas temos o direito, nós temos o dever. Nós temos o dever de denunciarmos todos os pecados que são cometidos nesta sociedade. E é por isso, então, que podem cortar a nossa cabeça, podem nos prender, podem nos destruir, mas nós, enquanto Igreja de Deus, continuaremos a declarar a plenos pulmões: homossexualismo é pecado, adultério é pecado, ideologia de gênero é pecado, aborto é pecado. O mundo pode não querer ouvir, mas a igreja ela precisa pregar isso. A igreja precisa confrontar o mundo. Nós precisamos, de uma vez por todas, abandonarmos este silêncio, esta inércia em que nos colocamos numa política de boa vizinhança, quando na verdade o que Deus quer de nós é que sejamos arautos da sua verdade. Sejamos pregadores fiéis, e esta não é uma característica ou função exclusiva de pastor. É função de toda a igreja de Deus. Todos nós precisamos nos posicionar e denunciarmos o pecado em nossa casa, em nossa sociedade, em nossa igreja. Precisamos e faremos isso, porque um dia o Senhor cobrará de nós. E seguindo, irmãos, o exemplo daquele que fez isso de forma justa, santa e plena, o Senhor Jesus Cristo. O nosso grande exemplo não é João, mas Cristo. E ele denunciou pecados. E ele continua a denunciar pecados. Por meio da pregação, o Senhor Jesus fala com a sua igreja. Ele fala com o mundo. Levante-se, igreja de Deus. Pregue com fidelidade. Anuncie as verdades do Evangelho. Denuncie os pecados desta sociedade. Mas se prepare, porque nós veremos que um outro desafio de vivermos com fidelidade, de servirmos ao Senhor com fidelidade, conforme nos mostrará o verso 19 a 29, é sofrermos perseguições injustas. É o que nós veremos então nessa segunda parte. Diz o versículo número 19 que Herodias odiava a João. E o motivo era muito simples, ele denunciava o pecado que estava acontecendo. Herodias, ela provavelmente era alguém cheio de si. Alguém que não suportaria de forma alguma a um profeta qualquer, alguém sem eira nem beira, vindo até ela e denunciando os seus atos como algo ilícito, como algo pecaminoso. E ela guarda no seu coração muita raiva contra João. Mas João estava, de certa forma, protegido, porque Herodes manda prendê-lo, mas diz o texto que ele fica
tendo uma relação com João Batista. Ele gostava de ouvir João, ele se admirava da sua pregação. E ele o mantinha então preso, talvez também por uma questão de eu não quero que a minha sociedade, no caso o povo da Galileia, se volte contra mim, afinal João era tido como um profeta de Deus. Mas ainda assim Herodes o prende e tem sempre alegria em ouvi-lo. Ficava perplexo, diz o verso número 20, e escutava-o de boa mente. Mas chega um dia, irmãos, que deveria ser de alegria. Um aniversário. Um momento festivo. Um momento de celebração. E Herodes, ele vai reunir o alto escalão do seu governo. Está lá os seus secretários. O seu secretariado está todo reunido juntamente com ele naquele momento festivo que é o seu aniversário. E nós temos um episódio que ele é um divisor de águas nessa história. Herodias, ela tinha uma filha. O seu nome não é apresentado, embora Joséfo, que é um historiador judeu, vá chamá-la de Salomé, mas nós não temos na escritura o nome desta mulher. Nós sabemos apenas que ela é filha de Herodias e que não era filha de Herodes. Provavelmente, então, ela era filha de Filipe. Ela vai fazer uma dança que vai agradar muito o nosso rei, o nosso falso rei. Essa dança provavelmente é uma dança sensual. É uma dança erótica. Porque estes homens estavam bebendo, estavam ali conversando tudo que não prestava. Eles eram ímpios, então não há de se esperar que numa roda em que homens estão bebendo, haja algum tipo de conversa que seja santa. E esta moça entra então dançando de forma sensual e agrada a Herodes. Ao que Herodes faz uma proposta para ela. Ele diz: você me agradou, você merece um presente. O aniversário é dele, mas ele quer mostrar que é uma pessoa muito boa. Pode me pedir o que você quiser. Inclusive, você pode me pedir metade do meu reino, que eu vou lhe dar. Nós podemos então fazer uma pergunta: que reino é esse que ele tem? Porque ele não tem reino nenhum para dar. Mas é como se ele estivesse aqui, primeiramente, diz que todo embriagado ele é rico, é poderoso, então talvez seja um pouco dessa loucura da embriaguez no seu coração, mas há um outro aspecto de que ele está simplesmente exagerando. Se você me pedir o mundo, eu te dou nem que seja metade. Alguma coisa dessa forma. Ele está simplesmente tentando mostrar o seu poder. Ele poderia dar um grande presente para ela. Ela então vai até sua mãe e faz um pedido, uma pergunta. O que é que eu peço? E a mãe é enfática. Você deve pedir a cabeça de João Batista, verso número 24. A cabeça de João é o que eu quero. Essa mulher poderia ter pedido dinheiro, joias, ela poderia ter pedido uma viagem, ela poderia ter conquistado alguma coisa para ela, mas a única coisa que a motiva é matar aquele que um dia ousou denunciar o seu pecado. O que ela quer nada mais é do que destruir a vida do pregador que teve a coragem, a audácia de anunciar que ela estava vivendo em pecado. Esta moça então volta à presença do rei e ela diz: eu quero a cabeça de João Batista num prato. E nós estamos diante de um homem que é um rei, uma autoridade, um governador, mas é alguém extremamente fraco e um ímpio. Ele vai se entristecer porque, primeiramente, ele parece que gostava de João, o respeitava como um homem de Deus. Ele também fica entristecido porque ele foi colocado em uma situação difícil por causa de Herodias. Certamente estava na sua mente: isso aqui não pode ter partido desta mulher, desta jovem. Isso vem da mãe dela. Se entristece também porque ele está na presença de muitas pessoas e ele não tem como voltar atrás. Pelo menos é o pensamento dele. Segundo Levítico, quando você fazia um voto que era indevido, você não era obrigado a cumprir. Nós vimos, inclusive, em Juízes, o voto que é feito por um juiz, que é Jefté.
ele não precisava cumprir com o seu voto, seja o voto que nós, como debatemos naquele dia, a morte de sua filha ou simplesmente que ela não pudesse casar, mas ele fez um voto que era desnecessário tentando manipular Deus. Aqui, Herodes é manipulado por causa de uma fala dele. Eu faço um voto, uma promessa, um juramento. Você pode me pedir o que você quiser e eu vou lhe dar. E ela então diz, eu quero a cabeça de João. E ele mesmo entristecido, não volta atrás na sua fala e pede então que João seja morto. E o nosso profeta, ele encontra a morte de uma forma muito penosa. Ele é preso em um cárcere, tendo a sua cabeça cortada. E de forma humilhante, a sua cabeça é entregue para aquela mulher adúltera, incestuosa, ímpia e má. O destino daqueles que servem ao Senhor com fidelidade, muitas vezes, é o mesmo que nós vemos nesse texto, meus irmãos. O destino daqueles que querem, de fato, servir ao Senhor e que entendem que não podem e não precisam e não querem ter amizade com o mundo, é serem perseguidos, é de sofrerem, é de encontrarem um destino que não é agradável. Uma das grandes promessas do Evangelho não é que você não vai sofrer. Uma das grandes promessas do Evangelho é que você vai sofrer. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz, se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, se vos injuriarem, o que é que ele diz? Alegrem-se, vocês são bem-aventurados, grande é o vosso galardão nos céus, e assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O mundo não vai aceitar pacificamente o posicionamento fiel da igreja de Deus. O mundo vai se levantar contra a igreja do Senhor. E aqui eu quero dizer a você, de forma muito clara, o mundo odeia a igreja. Por isso tenha muito cuidado com a amizade que você tem com o mundo. Tenha muito cuidado com o relacionamento que você tem tido com aqueles que não amam ao Senhor. Com aqueles que não têm o seu coração transformado por Cristo Jesus. Aqueles que não amam a Cristo. Eles não amam a igreja. E eles vão amar você somente até o dia que você ficar calado diante dos pecados que eles cometem. Porque no dia que você de fato for fiel ao Senhor, perseguição se levantará contra você. Pessoas vão tentar calar você, vão processar você, vão prender você. Não se iluda, não se engane. O mundo odeia a igreja. O mundo persegue a igreja. E igreja, se não houver perseguição, saiba que alguma coisa está errada. Se o seu relacionamento é muito bom com o mundo, tem alguma coisa errada nessa história. Provavelmente, você não está sendo fiel a Deus. Provavelmente, você está convivendo de forma muito harmoniosa com aqueles que rejeitam a Cristo como Rei. E nessa noite, o Senhor vem e lembra ao seu coração que se você de fato quer ser fiel a Ele, se prepare para ser perseguido, se prepare para sofrer, para pagar o preço. E hoje, meu irmão, talvez você se sinta muito confortável, mas ninguém sabe como será a nossa situação daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Qual será o nível de perseguição? E não se engane, a perseguição já existe. Já tem pastor sendo processado porque ousou dizer que homossexualismo é pecado. Já tem pastor enfrentando dificuldade nesse país. Já tem pessoas passando por dificuldades porque se posicionaram fiéis a Deus. Mas o que nos alegra, Igreja do Senhor, é saber que nós estaremos guardados por Cristo Jesus. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi morto.
mas para a tristeza do mundo, ele vive estar. E nós, como igreja, podemos descansar na certeza de que, ainda que venham a tirar a nossa vida neste mundo, para sempre viveremos ao seu lado. Não precisamos temer a perseguição. Não precisamos temer a morte, porque a morte foi vencida pelo nosso Rei. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nos recordamos da perseguição que ele sofreu por ser fiel. Nos recordamos daquilo que ele fez por nós. Nos recordamos, como ele próprio disse, que um dia estará conosco e ceará com a sua igreja. Nós temos que entender que há um preço para a nossa fidelidade. E esse preço é sermos perseguidos. Mas que o mundo nos persiga, que o mundo nos odeie, porque o Senhor nos ama, nos guarda e estará conosco para todo sempre, por causa daquilo que Cristo fez. Essa é a sua esperança, esta é a minha esperança, esta é a esperança do povo de Deus. Nós temos, meus irmãos, alguns desafios diante daquilo que nós aqui apresentamos nesta noite. Primeiramente, você deve confrontar o seu contexto de pecado. Aonde, pastor? Primeiramente, no seu coração. A primeira batalha que você tem a travar é interna. Então você deve confrontar o seu coração se você está vivendo de forma pecaminosa. Então, avalie o seu coração. Qual é o meu pecado? O que é que eu tenho feito que é uma transgressão à lei de Deus? Confronte isto com a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, você deve confrontar aqueles que estão na sua família, na sua casa. Se há atos pecaminosos sendo realizados, você deve também confrontar. Você deve mostrar, à luz do Evangelho, os pecados que estão sendo cometidos. E esperar que o Espírito Santo toque no coração do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, seja lá de quem for. E que essa pessoa, então, ela possa entender a gravidade dos seus atos, se arrepender do que está fazendo. Você deve confrontar também os pecados na sua sociedade. Talvez você esteja convivendo com pessoas que estão afundadas na pornografia, que estão vivendo situações de adultério, que estão aprisionadas em algum tipo de vício. Pessoas que precisam ser confrontadas à luz do Evangelho. Isso também é um ato de misericórdia. Você precisa apresentar isso, para que essas pessoas então saibam o que elas estão fazendo e do que elas precisam fazer para que elas não sejam destruídas pelo Senhor. Você deve confrontar os pecados da sua igreja. Você deve ir àqueles que estão em pecado, conforme o Senhor Jesus nos orienta em Mateus 18. Se tem um irmão em pecado, vá até ele, confronte. Se tem um irmão vivendo de forma pecaminosa, vá até ele. O oriente, o exorte. Ore com ele, chore com ele, caminhe com ele. Mas não seja conivente com o pecado. Não se cale diante do pecado. De forma mais clara, não seja covarde diante do pecado. Seja de quem for. Do pastor ao membro que entrou por último na igreja. Essa é uma responsabilidade de toda a igreja. De confrontar e de mostrar à luz do Evangelho. Isso aqui é pecado. Você não pode, você não deve. É necessário arrependimento. Porque se nós nos calarmos diante de um ato pecaminoso, somos tão pecaminosos quanto eles que o praticam. Em segundo lugar, entenda que confronto gera perseguição. Então não espere que sempre, isso pode acontecer algumas vezes, você confronta alguém com relação aos seus pecados e a pessoa lhe agradece. E a pessoa é grata a você pelo que você fez. Em outros momentos não. Em outros momentos você vai ser perseguido. Vai ter gente com raiva de você. Vai ter gente que começará a tentar fazer mal contra você. E sabe o que você deve fazer, meu irmão, nesta hora? Sabe qual deve ser a sua atitude, minha irmã?
glorificar a Deus, agradecer ao Senhor, porque está se cumprindo na sua vida aquilo que ele disse que aconteceria. Mas, entenda também que toda perseguição, ela tem um prazo de validade. Um dia, toda perseguição contra a igreja, contra os crentes, contra os eleitos de Deus, contra você que de fato tem sido fiel ao Senhor, toda perseguição, toda injustiça, ela terá fim. O Senhor Jesus nos garante isso. E nós precisamos confiar na sua palavra. Um dia, ele trará justiça a este mundo, e aqueles que hoje são perseguidos por causa do seu santo evangelho receberão a recompensa da parte dele. Mas aqueles que perseguiram, aqueles que fizeram mal contra a igreja, se não se converterem, se não se arrependerem, receberão a justa punição do Deus Todo-Poderoso. Deus não vai deixar sem resposta a perseguição contra a sua igreja. Ele agirá. Em algum momento, este mundo vai contemplar aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando estava próximo da sua morte, o nosso irmão na fé, bispo Policarpo, ele teve uma chance de escapar da fogueira. Teve uma chance de ir para casa e continuar vivendo os últimos dias de sua vida, já que ele era um homem idoso, de forma tranquila. Ele precisava simplesmente de uma coisa: negar a Cristo. E a resposta de Policarpo foi: vivi 86 anos servindo ao Senhor e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Como poderia ele, então, negar ao Cristo que o salvou? Nós serviremos ao Senhor com fidelidade até o fim de nossas vidas, confiados no nosso Senhor Jesus, que nos salvou, para uma viva esperança de que um dia, para todo sempre, estaremos com Ele, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Pelos séculos dos séculos, nós viveremos isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, nós te pedimos, te rogamos, que o Senhor possa guardar a tua igreja fiel, de forma, ó Deus, pura, servindo ao Senhor com amor e integridade. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa ter lembrado a cada um daqueles que aqui estão do papel que eles têm em viver para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus é que eu te rogo e te peço, não deixa, ó Deus, que eles venham a esmorecer, a desistir diante de perseguições. E coloca, ó Deus, nos lábios de cada irmão e cada irmã desta igreja a verdade do Senhor, para que eles possam pregar ao seu coração, primeiramente, mas ao coração daqueles que estão ao seu redor. É em nome de Jesus que nós assim te oramos, hoje e sempre. Amém.